Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém, amém. Pode se assentar, amados. Boa noite para todos. Graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Pois bem, amados, hoje nós iremos iniciar aqui na igreja e também pelo YouTube 10 dias de oração, arrependimento, choro, 10 dias da qual nós estaremos fazendo culto todos os dias aqui, certo? E muita oração. Em todos esses cultos nós vamos dedicar 1 hora de oração. Quem quer orar, diga amém. Amém. O povo está gostando de orar, né? Pois bem, nós vamos ter 1 hora dedicada ao louvor e à adoração. Hoje é lua nova. Para nós aqui no Brasil, 3 horas da tarde foi a lua nova. Para os judeus lá em Israel, mais ou menos 8 entre 9 horas da noite, né? E hoje, por ser lua nova e dia 9 de setembro, hoje é o primeiro dia de uma festa bíblica chamada Yom Teruah. Diga assim, Yom Teruah. Não, vocês não almoçaram e nem jantaram. Então de jejum não é hoje. Diga assim, Yom Teruah. Dia de tocar trombetas, o dia de se ouvir o júbilo, o brado, o alarme do Senhor. E durante esses 10 dias que nós teremos de culto aqui, todos os dias, nós iremos, eu, o pastor Valci, o pastor Divino, nós estaremos ministrando sobre as 7 festas judaicas. Por exemplo, agora, hoje, eu vou falar um pouco sobre a festa das trombetas e amanhã também, certo? Eu vou usar 2 dias para estar ministrando esta palavra ao coração de vocês, certo? E basicamente, amados, nós vamos correlacionar. Não vai dar tempo de falar tudo, mas nós iremos fazer um bom resumo nestes 2 dias de ministração sobre trombetas. Depois nós vamos falar sobre o Yom Kippur, depois nós vamos falar sobre tabernáculo, depois nós vamos falar sobre as outras festas e correlacionar. E eu quero que você entenda essas festas de uma maneira que você possa observar, você como cristão, homem ou mulher de Deus, de uma forma cristã. Não é que nós vamos nos tornar judeu com isso, não. Eu quero que você entenda, principalmente essa noite, o paralelo profético que tem nestes entendimentos aqui. Amém? Vamos começar? Bíblia Sagrada, abra por favor em Levítico, capítulo de número 23. Levítico 23. Enquanto você acha, trombetas ou festa das trombetas também é conhecida como o dia do toque, também é conhecida como os dias das dores de Jacó. Esta festa das trombetas também é conhecida como o dia do despertar, também conhecida como Yom Hadin. Diga assim, Yom Hadin, dia de juízo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Amanhã eu acho que nós vamos falar sobre o casamento do Messias. Nós vamos falar também sobre um pouco do dia oculto. Ele vem como ladrão. Por que ele vem como ladrão? Por que o arrebatamento vai ser como no dia dos ladrão, de um ladrão, que vai vir de surpresa? Você vai entender tudo isso. O dia da abertura dos livros e dos portões espirituais. Hoje os céus estão abertos sobre a raça humana, e você e eu que estamos aqui, nós vamos desfrutar
deste entendimento. Quem achou Levítico capítulo de número 23, diga amém. Versículo 1 diz assim, então falou o Senhor a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas do Senhor, as quais convocarei, são minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Durante 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia será dia santo, dia de repouso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum. Aonde quer que habita será Shabá, ou sábado, descanso dedicado ao Senhor. Aí nos próximos versículos aqui eu vou ganhar tempo, vai começar a falar de todas as festas, mas aqui nós vamos falar aqui essa noite, está lá no versículo 24, vai lá para o 24, certo? Versículo 24, que diz assim, diz também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, que é hoje, viu, irmãos? É hoje, esse dia aqui é hoje, estamos nesse dia aqui, hoje é o primeiro dia do ano novo bíblico, é agora, tá? O primeiro dia do mês será para vós um dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do shofar, ou seja, trombeta, que convoca a reunião do povo para a santidade ou santificação. Amém? Então hoje é o dia. Na verdade essa festa tem 2 dias, trombetas. São 2 dias. Para os judeus também conhecido como um dia só que um dia longo. Esta festa das trombetas se dá na lua nova, como eu disse no começo, hoje é lua nova. E a lua nova é tão engraçado esse negócio, porque não se sabe a hora e nem o dia em que a lua nova aparece. Por isso que você vai perceber que em toda essa ministração, esta festa das trombetas está correlacionada diretamente ao arrebatamento da igreja. Para que Deus então manda os judeus, manda a nação toda, manda todos aqueles que crêem na palavra dele, crêem na Bíblia, observar essas festas e cumpri-las? Todas elas, irmãos, na verdade é um ensaio de coisas, algumas que já aconteceu e outras de coisas que vão acontecer. É um ensaio. Paulo chama isso lá em Colossenses capítulo 2 de sombra de coisas futuras. Diga, sombras de coisas futuras. A Bíblia chama disso, né? E eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, sombra de coisas futuras, certo? Então, neste dia de trombetas, é conhecido como um dia de memorial. Diga assim, Zakar, é a palavra hebraica para memorial. Zakar significa definir, marcar como um dia para ser lembrado. Diga assim, marcar para ser lembrado. Ou em outras traduções mais simples, memorial significa lembrar. Era algo para ser lembrado, como nós lemos aqui em Levítico 23, 24. Esse dia para vós será um memorial, é um dia que tem que ser marcado. Quando você começa a estudar sobre estas festas bíblicas, todas elas, por exemplo, você sabia que na Páscoa, a Páscoa era um ensaio da morte e da ressurreição de Jesus? Jesus, ele ressuscita exatamente na festa das primícias. Nós vamos falar sobre isso. Ele morre nas vésperas da Páscoa e vai ressuscitar em primícias.
Na hora que o sacerdote estava emolando o bezerro, o sacrifício para a Páscoa, era o exato momento que Jesus estava pendurado na cruz do Calvário para ser morto, no mesmo momento exato, porque essas festas, como eu disse para vocês, são sombra de coisas futuras. Das 7, 4 já tiveram o cumprimento total, e principalmente essas 4 estão relacionadas com as festas do outono. Diga assim: festa do outono, que daí vem a Páscoa, vem primícia, vem o Pentecoste, vem o pão asmo. Essas 4, elas já aconteceram, e tem mais 3, que é as que nós estamos vivendo agora e nós iremos viver, que é trombetas, arrebatamento. E Yom Kippur, para os cristãos, já trouxe Jesus à plenitude do Yom Kippur, que é o dia do perdão, dia de se cobrir, no dia que Jesus entrou e se entregou como sacrifício para todos nós, né? E no tabernáculo, que tem a ver com o milênio, onde vai ter os 1000 anos, onde o povo de Deus, junto com Jesus, vai reinar aqui na terra. Mas esse é outro assunto. Eu estou falando isso para ativar mais a sua curiosidade, o seu conhecimento. Mas vamos lá. Esses dias de trombetas era para ser dias de proclamação. A palavra proclamar significa cara. Diga assim: cara. Então, cara significa proclamar em hebraico, que tem a ver com convidar, tem a ver com chamar alguém pelo nome, tem a ver com fazer menção pública, e tem a ver também como identificar um convidado e chamá-lo. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos proclamar essas festas, está dizendo que nós temos que convidar as pessoas para observar cada uma delas. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Salmos 47. Alguns versículos nós vamos ter que pular, por causa que o tempo não vai nos esperar aqui, certo? Salmos 47. Nós vamos encontrar aqui a palavra teruá. Yom Teruá, dia das trombetas. O que significa teruá? Diga assim: teruá significa alarme. Teruá significa soar a trombeta. Teruá significa grito de guerra, aclamação de alegria. Olha o tanto de coisa que significa, viu? E aí nós vamos ver outras aqui, outras coisas que significa teruá. Por exemplo, Salmos 47, versículo 5: Deus subiu entre brados de adoração. Palavra teruá. Entre brados de adoração. Em outras traduções diz aplausos. Em alguma Bíblia está aplausos aí? Em outras traduções mais acai, né, mais antigas, tá aplausos. Ele vai subindo no meio desses aplausos, para orgulho de Jacó, o seu amado. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Esse é conhecido, também fala sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, abra aí, 4, versículo 16. Pois dada a ordem, com voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra,
seremos arrebatados com Ele nas alturas, para o encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos com Cristo para sempre. Você vai perceber que todos esses versículos que nós vamos ler aqui, principalmente como esse aqui que fala do arrebatamento, e outros que tem um contexto, que tem uma correlação a isso, tem a trombeta no meio. Ele vai subindo com aplauso, a palavra teruá, que também pode ser o clangor de trombetas. Diga assim, clangor de trombetas, ou seja, um toque de trombetas. Do Salmo 47, Deus foi subindo entre aplausos, entre som de adoração, teruá, clangor de trombetas, certo? Nós temos aqui Paulo falando sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,16, pois vai ser dada a ordem, com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta, ele descerá. Amém? Nós vamos ler aqui também, vamos voltar lá para o Antigo Testamento, Zacarias, vamos lá, Zacarias 9, esse também é bem conhecido, 14, então o Senhor surgirá sobre ele, sua flecha brilhará como relâmpago, Adonai, o Senhor Deus, fará ressoar, de novo, o shofar, a trombeta, e marchará no meio da tempestade no sul, ou seja, nos ares. Você vai encontrar a mesma coisa aqui, nos ares, trombeta, ele lá, o povo subindo. Quem está me entendendo, diga amém. Por favor, quem é rápido de Bíblia aí, Salmos 85, vai acompanhando, irmãos. Salmos 85, ou melhor, 89, Salmo 89, vira aí mais umas páginas. Quem achou, diga amém. Eu vou ler aqui segundo o que está a minha tradução aqui. Vou abrir essa outra aqui também. Deixa eu ver aqui como é que está nessa tradução aqui. Ó, eu estou lendo aqui pelo celular, na King James, certo? Salmo 89, 5. Vou ler aqui na João Almeida. E os céus louvarão as tuas maravilhas, o Senhor, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação do justo. Vou ler na outra tradução. Os céus exultam tuas maravilhas, Senhor, a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Em outras traduções, que não é nenhuma dessas duas, você vai encontrar, em vez de ser os céus exultam, os céus fazem um som. E essa palavra, o som dos céus, ou som, é teruá de novo. Ou seja, adoração, louvor, exultar, adorar, tem a ver com teruá, que significa o som, trombetas, alarme, tudo está relacionado aqui. Então, na verdade, aqui nesse Salmo 89, versículo 5, está falando da mesma coisa, de Deus sendo adorado em meio de louvores, em meio de aclamação, de alegria, em meio de aplausos, em meio de tudo isso, porque assim será o dia do arrebatamento, irmãos. Os céus vai estar em festa, todo o povo que será arrebatado será um dia de alegria, será um dia de alegria para muitas pessoas, mas para alguns, irmãos, principalmente para os nossos irmãos judeus, esse dia também será conhecido como o dia das dores de Jacó, né? E esses textos que nós vamos examinar aqui, vários textos, muita coisa eu vou falar hoje, muita coisa também eu vou falar amanhã. Dia do despertar, a festa das trombetas,
será um dia do despertar. Nós vamos ler aqui alguns versículos, por exemplo, Daniel, procure aí Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Nós vamos ler aqui versículo 2. Olha só. Esse dia do arrebatamento, esse dia de festa hoje das trombetas, é um dia também para nós fazermos a igreja despertar. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Desperta, diga para o seu irmão: acorda. Aí continuando, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e humilhação, para o desprezo eterno. Como eu disse, para alguns esse dia vai ser um dia de alegria, mas para outros será um dia de vergonha eterna. Outro versículo para nós lermos aqui, entendermos melhor que esse dia é um dia de despertar. Isaías capítulo 26, abre aí. Eita, hoje já tem Bíblia, hein, irmãos? Meu Deus do céu. Isaías 26, versículo 19. Você vai ver que é a mesma coisa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Está aqui em Isaías, ó, preste atenção. Contudo, os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai, de novo, e um terá dia de despertar. Despertai e cantai, pois vós que retornaram do pó, despertai e cantai com grande júbilo. Que é a palavra de novo. O dia do arrebatamento será um dia de grande júbilo, de muita alegria. Sempre você vai ver este barulho, esta alegria, né? O teu orvalho é orvalho de luz, a tua terra dará a luz aos seus mortos. Vamos ler outro versículo aqui? Podemos ler Salmos, que para falar da lua nova, Salmos 81, abre aí, 81, é o dia, é esse dia, hoje, agora. Salmo 81, versículo 3: fazei ressoar a trombeta, ou a trompa, na lua nova e na lua cheia, no dia da nossa festa. Certo? Hoje é lua nova. Hoje é o dia, primeiro dia de Yom Teruah. É um dia longo conhecido como os judeus. Antes do culto aqui nós estávamos tocando o toque do shofar. Naquela época, nos dias de festa até hoje na verdade, né, para os judeus, durante esses 2 dias eles tocam 100 vezes. Quantas vezes? São 3 tipos de toque. Eu não vou me estender nisso daqui, mas deixa eu te falar. E eles fazem, primeiro toque é um toque longo, o segundo toque é um toque com a série de 3 toques, e o último toque são 9 toques rápidos. Eles fazem uma série de toques 11 vezes. 11 vezes, irmãos. Tocando 9 vezes. Dá quantos? 11 vezes 9? 99. Certo? Aí dá 99, pastor, mas fica só um. Não é, tem que ser 100 vezes? Tem. O último toque é chamado a última
trombeta é no final da festa, para a entrada do Yom Kippur. O 100º toque é conhecido para os judeus como a última trombeta. O que você lembra da última trombeta? Que o Senhor vai vir no toque da última trombeta. Então esse toque é um toque longo, no última trombeta. Então a última trombeta, quando você lê aqui na Bíblia, lá em Apocalipse, nós vamos ler isso aqui também, algumas coisas aqui, tem relação com este toque que era dado no dia das festas das trombetas, 2 dias de lua nova. Então essa festa está ligada diretamente, é um ensaio profético daquilo que ainda vai acontecer, daquilo que vai acontecer. Nós vamos ler aqui outros versículos, né? Por exemplo, um versículo interessante sobre a trombeta, 1 Coríntios, abre aí, vou abrir aqui nessa, 1 Coríntios 15, versículo também muito conhecido de todo mundo. Quanto você acha aí? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Primeira Coríntios 15, 51, 52 diz assim: eis que vos declaro um mistério, segredo para vocês. Nem todos adormeceremos ou vamos dormir, mas certamente todos nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de... Sabe quanto tempo é isso? 0,7 milésimo de segundo. Não dá nem um segundo, uma piscada. Em um momento nós seremos transformados, e aqueles que estão mortos, eles vão reviver. Assim, rápido, né? 0,7 milésimo de segundo. Ao som do que, irmãos? Da última, é o 100º toque, na festa de Yom Teruah. No caso, pode ser amanhã. No caso, pode ser amanhã. Hoje aqui é dia 9, é o primeiro dia de festa de Yom Teruah, dia 9 de setembro. Amanhã se encerra. Para os judeus lá, às 18 horas se encerra. Para nós eu acho que dá um meio-dia. Então amanhã meio-dia, se não tiver culto, é porque nós fomos arrebatados. Porque no último toque da trombeta, que dá mais ou menos o fuso horário entre nós e Israel, nós temos uma seguidora que é de lá. Inclusive ela mandou um chofar para nós, a irmã Rosângela, e não chegou até agora, né? E é mais ou menos esse espaço de tempo, certo? Meio-dia. Então, amanhã meio-dia tu se prepara, viu? Amanhã meio-dia tu se prepara. Lá eles vão tocar a última trombeta. No ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Esse corpo aqui, ó, mortal, pecaminoso, que só quer o pecado, ele será transformado no ressoar, no soar da última trombeta. Receberemos um corpo de glória, um corpo incorruptível, como Paulo vai continuar descrevendo aqui. Mas sabe, irmãos, existe uma igreja que dorme, existe um crente que dorme. Por isso que nós falamos aqui que esse dia é um dia de despertar, um dia de despertar. Nós vamos ler rapidamente aqui alguns versículos. Cantares de Salomão, abra a sua Bíblia aí, Cantares capítulo 2. Você sabe que este livro é profético, né?
Este livro fala da noiva e do esposo e da esposa, que todo mundo já está careca de saber que é uma revelação de Cristo e a igreja. Cristo e quem, irmãos? A igreja. Só que nós vamos encontrar aqui uma noiva preguiçosa, uma noiva que dorme. Cantares capítulo 2, versículo 10: assim me declara o meu amado, levanta-te, amada minha bela, e vem. Por que ele está chamando ela? Porque ela está dentro de casa deitada, descansando. Levanta, amada minha bela, e vem. Ou seja, sai daí e vem para fora. Versículo 11: olha e vê que o inverno já passou, o tempo frio, o inverno já passou e se foi, a chuva já cessou, e é o que? Primavera. E primavera, se inicia a primavera agora nas festas das trombetas. Primavera, hoje é primavera, amada minha. E primavera tem a ver com o tempo de colher. As 7 festas judaicas bíblicas são em 2 períodos de colheita, só que períodos diferentes. Primeira colheita é de grãos, cevada, trigo, milho, as outras coisas, tudo que é de grão. E agora, nessa parte que nós estamos aqui, que vai entrar na primavera lá, é a festa das colheitas das frutas: tâmara, figo, uva, todas essas frutas, né? Então é essa época que é a época de colher, primavera. Aí ele continua descrevendo, nós vamos pular aqui alguns versículos. Podemos até ler, vamos ler aqui, do versículo 12: surgem muitas flores pelo belo campo, chegou o tempo de podar os campos, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de ouvir a doce voz da pombinha em sua terra. Versículo 13: a figueira começa a dar os seus primeiros figos. Eu não disse para você que é tempo de frutas, né? E as vinhas estão floridas, e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha, olha só, está aninhada a pomba, que é a igreja, deitada lá, né? Pomba minha, que se aninha nos vãos do rochedo, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Deixe-me contemplar o teu lindo rosto. Eita, é uma noiva que não sai da cama, né? Não sai de lá para nada. Deixa eu ver a tua cara, igreja. Deixa eu ver a tua cara, crente. Deus está falando para você hoje. Deixa eu ver o teu rosto. Deixa-me ouvir a tua meiga voz. Tua voz meiga. Ei, irmão, eu não sei não, viu? Mas tem um modelo de crente aí que eu vou te falar, viu? Voz meiga está longe, está mais para rabugentice, né? Murmuração, chatice, né? Mas olha como que Deus trata a igreja dele. Deixa eu ouvir a tua meiga voz, né? Ele queria que ela saísse de lá, né? Pois a tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. Agarrei-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam as vinhas, porque as nossas vinhas já estão cheias de flores. Ou seja, ele está fazendo o trabalho todo até aqui. Expulsou as raposas, as pequenas raposas que destruiu os covios, ele está afastando tudo, e ela está lá, deitada, descansando, e ele chamando: sai para fora, vem, né? Versículo 16: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele zela pelo seu rebanho entre os lírios.
antes que a brisa do alvorecer comece a soprar, antes que o dia suja, afugentando as sombras, volta, amado meu, ser como um servo, como um filhote da coça, vigoroso sobre as colinas escarpadas de Beter. Você percebe que todo esse entendimento sobre a noiva, capítulo 3, passa uma página aí, irmãos. Olha para você ver como que essa igreja, como que essa noiva dorme. Em meu leito, versículo 1, em meu leito, durante a noite, busquei o amado da minha alma, e não o encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei cuidadosamente, todavia eu não o achei. Na cama, ela acorda, desperta, e de repente o noivo, o amado, o esposo não está mais lá. Essa é a realidade de muitos crentes, irmão. Dentro da igreja eles ficam passivos, dentro da igreja eles se acomodaram, deitado na cama, um relacionamento, intimidade. Eles veem Deus saindo e nem percebem, porque estão tão aprofundados, tão envolvidos com o sonho de suas vidas próprias, que eles nem percebem que o amado saiu, e foi embora. Aí depois está procurando. Tem crente, irmão, que ele só deixa para procurar Deus nos piores momentos da vida. O que significa noite? Noite é trevas. Noite é dia de complicação, é de trevas, de problema, de enfermidade. Então tem crente que só vai realmente buscar a Deus desesperado, como essa mulher aqui. Ela sai na praça, aí o cara vai numa igreja, vai em outra, vai para todo lugar procurando. E tem uns que vai entrar no dilema dessa mulher, não vai encontrar. Procurei cuidadosamente e não consegui encontrar. Ela procurou pelos guardas, foi em todos os lugares. Depois, no final de tudo, ela o encontra. Por que aquela igreja encontra? Versículo 4. Por que no capítulo 4 ela encontra? Porque a Bíblia diz que Deus deixa ser achado por cada um de nós. Aqueles que buscam, encontram. Ele se permite ser achado por cada um de nós. Basta essa noite você buscar. Capítulo 5, para a gente finalizar esse entendimento da igreja que dorme, a igreja noiva que é passiva, que é preguiçosa, que dorme, nem vê a hora que o amado vai embora. Nós podemos ler aqui o capítulo 5. Esse é fantástico, esse é forte. Versículo 2, acompanha comigo aí a leitura. Eu estava dormindo, ou em outras traduções, eu dormi. De novo, essa mulher dorme, irmão. Eu dormi, ela começa já dizendo isso. E o dormir aqui, irmãos, é aquele sono pesado, aquele sono profundo. Tem gente que não dorme, tem gente que entra em coma, não é? É ela aqui, é aquele sono pesado, né? Eu dormi, mas o meu coração vigiava. Como? Tu está dormindo, mas o coração vigiava. Ou seja, ela dormiu pensando naquilo, né? Dormiu pensando. Escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta, ela diz. O amado está lá, e ela dormindo como uma pedra lá, e ele, porque essa palavra bater aqui pode ser traduzida como bater com veemência, assim, ele está assim, como em Apocalipse, ele está à porta e ele bate.
Aí ela vai continuar descrevendo aqui. Olha o que ela diz: já despi a minha túnica, querido, terei que vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei que colocá-los no chão novamente? Você sabe que colocar os pés no chão é sinal de evangelismo. Já evangelizei, será que eu tenho que evangelizar de novo? Né? Versículo 4: assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, o meu coração palpitou mais forte. Olha que lindo. E todo o meu corpo se estremeceu por causa da sua presença. Eita, a presença de Deus é forte, hein? Ela diz que quando ele colocou a mão na maçaneta da porta para abrir, o coração dela começou a palpitar, porque ela sentiu a presença dele. Versículo 5: então me levantei, até que fim, né? Para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra, os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Então ela vem, irmãos, ela se levanta para colocar a mão na fechadura. Olha o que acontece com ela. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido. Já tinha ido embora. Tu lembra do quê? Muitas coisas, né? É assim o estado de muitos crentes, irmão, que vão estar dormindo no dia do arrebatamento. Quando eles entenderem e despertarem, já foi. O amado já foi. Eles estavam descansando no seu bel prazer, nas suas vontades. A Bíblia diz que ela estava dentro da casa. É um crente que está dentro da igreja, irmão. É uma igreja que não está vigilante, não está alerta. Então quando ele vai corresponder o chamado de Deus, o amado já foi embora. Ela continua dizendo: quase desfaleci, porque ele fora embora. Sabe o que é desfalecer? Quase morri. Porque quando eu vi que eu abri a porta e não vi ele, quase morri. Ela disse, né? Procurei, agora não tem mais jeito, né? Procurei-o então, mas não consegui vê-lo. Clamei-o, portanto ele não me respondeu. Buscai enquanto há tempo, para você não ser pegue de surpresa. Isso é forte, igreja. Ela procurou, mas ele já tinha ido embora. É assim muitos que estão aí numa crise, porque estão passando problemas, dificuldade, estão envolvidos com coisas erradas, com pecado, com todo tipo de coisa, e está dentro da igreja. Não tem problema, não tem problema estar dentro da igreja. O problema é que as coisas vão acontecendo e Deus vai chamando e Deus vai alertando, e a pessoa não desperta. Quando ele der por entendido, já foi, já não deu mais tempo. Amanhã nós vamos falar de uma igreja que, para essa igreja, esse dia será como um dia de ladrão, não sabe o dia e nem a hora, vai ser pego de surpresa. Alguns crentes vão ser pegos de surpresa, irmãos. Mas se vocês começarem a observar essa festa das trombetas, começar a examinar as escrituras do Senhor, você vai conseguir entender que para muitos isso não vai mais ser uma surpresa, porque vai ser um momento aguardado, um momento esperado. Todos os anos os judeus esperam estes dias, irmão. Todos os anos, imagina. Você vai ver um tanto de coisa amanhã que eu vou falar, porque agora eu vou passar para a parte final para a gente finalizar. Hoje, né? Esse dia também de Yom Teruah,
Yom Teruah, são dias de aberturas de livro e dos portões espirituais. São esses 2 dias, hoje e amanhã no caso. E durante esses 10 dias aí, você vai entender algumas coisas aqui. Por exemplo, Apocalipse, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Dias de juízo, Yom Hadin, são esses dias de Yom Teruah, dias de juízo. Os judeus acreditam que toda a humanidade, eu digo o quê? Toda a humanidade agora, nesses 10 dias, começando com hoje, toda a humanidade eles passam diante do trono de Deus, para serem julgados, todos os anos. Então, durante esses 10 dias que Deus vai julgar todos os seres humanos, vai ser decidido quais são as bênçãos ou quais são as maldições que vai pegar as pessoas. Hoje é o primeiro dia do ano, né? A Bíblia diz aqui, versículo 11: em seguida observei um grande trono branco que estava assentado sobre ele. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não foi achado lugar. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram a quê? Alguns livros foram abertos. É esse dia de hoje. E alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas na onde? Nos livros, certo? De acordo com as suas realizações. Outro versículo aqui para correlacionar isso, que vai falar quase a mesma coisa. Apocalipse capítulo 5, abre aí. Versículo também de número 11. Então reparei, e também ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhares, de milhões e milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força e glória. Certo? Vamos lá para outro versículo que vai dizer quase a mesma coisa. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vai ver que é a mesma coisa de Apocalipse 5, Versículo 10, Daniel 7:10. Diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões se prostravam diante dele. Então o tribunal deu-se início o julgamento, e todos os livros foram abertos. É a mesma coisa, todos os livros foram abertos, né? Aí a gente pode ler também aqui o versículo 11: mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo, até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo ardente. Está falando do juízo e da condenação do próprio diabo, certo? Aí aqui, esse é bom também, 1 Coríntios capítulo 3.
1 Coríntios capítulo 3, fala do julgamento das obras, né? Eu vou ler só o 13, que é para a gente economizar o tempo, porque meu tempo já está findando aqui. As suas obras será manifesta, portanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Lembra que Daniel disse que viu um rio de quê? Porque as obras vão passar pelo fogo. Agora é um negócio meu. Como é que vai ser esse julgamento? Pelo fogo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que dos olhos dele são como chamas de... Então sai um fogo dos olhos dele, certo? A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, isso é registrado nas nossas mãos. Por exemplo, Davi: eu vou construir o templo para o Senhor. Deus olhou para as mãos dele e diz assim: não, as suas mãos estão sujas de... Como que o mundo espiritual consegue olhar para Jesus e ver o que Jesus fez? Quando Jesus chega lá para o mundo espiritual, para o diabo, para Deus, para tudo, e mostra as mãos furadas. Porque Isaías 49 versículo 15 diz: eis que tenho gravado vocês na palma das minhas. Ou seja, tudo que você faz fica registrado nas suas mãos. Deuteronômio 16:16: 3 vezes vocês vão perante a mim num ano, e todas as vezes que vocês forem, ou seja, essas 3 vezes, não chegai-vos diante de mim com mãos vazias. Porque a mão com um presente, a mão com um sacrifício, a mão com oferta serve para não revelar aquilo que realmente as suas mãos fez. Então é por isso que eu acredito, sabe como é que vai ser o dia daquele julgamento? Eu, particularmente, eu acredito que todos nós vamos chegar diante dele, ele vai dizer: deixa eu ver as suas mãos. E você vai apresentar as suas mãos para ele. E aqueles olhos de fogo vão provar as obras que você fez, as almas que você ganhou, as pessoas que você ajudaram, quantas pessoas que você orou, tudo. Se você foi fiel, se você foi infiel, todas as suas obras, você vai apresentar as mãos para ele. E aquele fogo que sai dos olhos dele. Aí Paulo continua dizendo aqui, depois você lê em casa, que umas obras vai ser como palha. Palha queima rápido ou não, irmão? Outros vai ser como madeira, e outras vai ser como ouro. Aí elas não vão se consumir, não vão se queimar. Então tem muita gente querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito, achando que estão fazendo uma obra, achando que vão, né? Mas cuidado, naquele dia essas obras vão passar. E sabe o que é aquele dia? Aquele dia é hoje, irmão. É hoje. É hoje que todos nós, quando começarmos a orar aqui, ele vai olhar para a palma das nossas mãos e vai ver o que nós estamos fazendo. E durante esses 10 dias, nós temos espiritualmente a responsabilidade de mudar tudo nesses 10 dias. Então, essa noite nós vamos começar a mostrar as nossas mãos para ele. Olha aqui, 2 Coríntios agora, vai lá, rapidão. 2 Coríntios, vamos ler aqui capítulo 5, versículo 10. Portanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que mereça, em retribuição das obras praticadas por meio do quê? Do corpo, irmão. O que você está fazendo no corpo? Só pecando? Ei, irmão, que sentença Deus tem para você hoje? E naquele dia, como que vai ser? E aquele dia é hoje, irmão. Hoje é o primeiro dia daquele dia, né?
que seja bem, que seja mal, as obras serão julgadas. Yom Hadin, dia do juízo. Mas esse dia também de hoje é dia em que os portões espirituais são abertos. Eu vou ler aqui um versículo para vocês, todo mundo conhece, Salmos 24. Versículo 7. Levantai, ó portas, os vossos frondões, ou as vossas cabeças, né? Abram-se os antigos portais, essa tradução é doida, né? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Eterno, é o poderoso e valente, é Deus forte, o bravo das guerras. Versículo 9: levantai, ó porta, os vossos frondões, abra-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Versículo 10: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É nesse dia que Ele subiu, irmãos, e os portões foram abertos. No dia que Ele foi sacrificado, que Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, abriu-se os portões, para termos comunhão com o céu. Ele foi o primeiro que inaugurou, e agora convida a igreja, e neste dia especial chamado arrebatamento da igreja, vai ser o dia que nós iremos viver esta festa das trombetas, na plenitude dela. Os portões vão ser abertos, os livros são abertos, e todos nós vamos entrar com Ele. Ezequiel 46. Deus é o versículo 1: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Portanto nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes se fundem no coração do mar. Estou lendo aqui o Salmo 46, né? Ezequiel, estou lendo o Salmo, conhecido também, né? Ezequiel 46, versículo 1: assim ordena o Senhor, o Eterno: eis que o portão do átrio interior, isto é, o pátio interno, que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado, mas aos 6 dias dedicado ao trabalho, só durante esses dias. Mas no dia de sábado, Shabá, descanso. No dia da lua, hoje, irmão, no dia da lua nova, hoje, né? Será aberto. E isso daqui é o que dava acesso a termos a intimidade com Ele. Portões e portas significa o que? Bênçãos, oportunidades, chances, comunhão e muitas outras coisas. Eu vou me deter por aqui, irmãos. Amanhã nós vamos falar mais. Amanhã nós vamos falar sobre o dia oculto, ou o dia que ele vem como ladrão, e vamos falar também sobre o casamento do Messias, que acontece nessa época também, e outras coisas mais. Nós vamos dedicar agora 1 hora de oração. Quem está disposto? E de adoração também. Você vai apresentar agora, neste exato momento, tudo aquilo que você quer que Deus faça na tua vida durante esse próximo ano. O restinho do ano agora, no calendário gregoriano, né? Para os judeus hoje é o ano novo, sabia? O ano novo bíblico é hoje, que deveria ser o nosso também, nós que cremos na Bíblia. Só que houve as alterações aí, né? Então hoje é o primeiro dia do ano novo, e dos 10 dias em diante
Esses 10 dias próximos agora é conhecido também como os dias do arrependimento genuíno, porque são dias que marcam. Então, desses 10 dias, irmão, se tu foi crente esse ano todo, agora nesses 10 dias tu vai ser mais, amém? Fuja do pecado, fuja das coisas erradas, nesses 10 dias, porque não é só que você vai vir aqui, vai levantar suas mãozinhas, Deus registra para mim as bênçãos, o que você fizer de errado também vai ser escrito hoje. Então nesses 10 dias, são dias que você tem que botar a boca no pó e chorar, e se arrepender, e falar: Deus, muda a minha vida, muda a minha sorte, muda a minha história, não quero mais esse sofrimento no casamento, na vida financeira, no sentimental, no emocional. Senhor, julga minhas causas, chega de enfermidade, chega de doença, chega de privação, de provação, de tribulação. É nesses 10 dias, irmãos, se hoje começa. No último dia, você sabe, nós iremos entrar em um jejum 24 horas, sem comer, sem beber, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo, sem nada. O povo vai vir para a igreja parecendo uma bomba explodida. As irmãs então, ó, cabelo, vai fazer nada, só na presença de Deus. Lógico, aqueles que vão estar fazendo jejum, que não vão estar trabalhando, porque vai dar numa terça para quarta. Mas não preocupa, pastor, não vai dar para mim fazer o jejum porque eu estou trabalhando. Por isso que existe nós, os obreiros, que estamos aqui dedicando a nossa vida para gerar isso por vocês, gerar isso na vida de vocês, pagar um preço por vocês. Ou seja, no final é a gente que vai vir, os obreiros e os pastores que estão aí no propósito das 24 horas, né? E eu tenho certeza que esses dias vão ser dias de bênção para cada um de nós. A partir de amanhã, se você puder, você vai registrar para mim, em uma folha de papel, todos os pedidos, todas as causas que você quer que Deus julgue, porque nesses dias serão dias que os livros são abertos, e vai ser registrado lá, irmão, tudo. Você vai escrever e vai estar vindo apresentar durante esses 10 dias. Aí no último dia eu recolho de todo mundo, tá bom? Quem está pela internet eu já tenho falado, está me mandando um e-mail e está me mandando pelo WhatsApp a mesma coisa, a lista de pedidos, para a gente estarmos apresentando diante de Deus, certo? Então você tem essa tarefa para executar. Mas hoje você já vai começar a apresentar. Se coloque de pé, por favor. Os Samuel, os ministros, os irmãos que vão estar no louvor. Agora, daqui para frente, nós iremos gastar aí 1 hora de oração e de louvor. Quando tiver faltando uns 20 minutos, uns 25, 20 minutos, nós vamos fazer uma oração de imposição de mãos. Os obreiros, os pastores e todos vocês, certo? E antes dessa oração de imposição de mão, e antes de você começar a orar e adorar, eu quero convidar você para pegar o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando, você que é da comunidade Pais e Filhos, a pastora Maria está aqui, a Elisângela está aqui, a pastora Socorro está aqui, você devolve o dízimo para elas, tá? Não precisa você colocar aqui, mas se você for só ofertar, você pode ofertar. E aqueles que são daqui da nossa igreja, pode dizimar aqui. Mas se você, vou repetir, se você é da comunidade apostólica Pais e Filhos, as suas pastoras estão ali, você entrega um envelope do dízimo na mão delas. Pode usar esse envelope aí também, do dízimo, tá bom? Mas vamos ofertar, vamos dizimar a casa do Senhor, porque vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Amanhã vai ser bem mais rápido, não vamos demorar tanto.
seja um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no Gmail, pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.